Bom, meus amigos, continuo falando com vocês sobre esse código maravilhoso, que inclusive já falei, Jesus utilizou. Uma passagem bíblica que mostra claramente que Jesus sabia o poder da imaginação criativa, da fé, é que ele diz que tudo é possível àquele que crê. E mais, ele diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram. É óbvio que ele estava dizendo que bem-aventurados os que não viram com os olhos físicos, mas que conseguiram acreditar antes que acontecesse materialmente falando, usando a sua imaginação, esperando que aquilo acontecesse, crendo que aquilo ia acontecer. Meus amigos, esse código está aí inserido em várias ocasiões, inclusive que Jesus viveu. É muito importante nós entendermos essa ligação. E agora eu gostaria de falar com você sobre o Po Yong-cho, que já citei anteriormente de passagem. Po Yong-cho, um sul-coreano que, muito pobre, tinha iniciado um trabalho religioso, seguindo a fé cristã. Então, ele era um pastor evangélico, num país predominantemente budista. E ele conseguiu uma façanha, criar a maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul, usando armas poderosas, usando, na verdade, esse código que eu venho falando para vocês. O Po Yong-cho, ele aprendeu que ele teria que visualizar, ele teria que acreditar. Mais ainda, ele entendeu que existia um tempo de maturação, que ele chama de gestação. É muito interessante a história de Po, porque logo no início, ele queria muito uma escrivaninha e uma bicicleta. Para vocês verem, a condição financeira dele era tão precária que ele sonhava, ele desejava isso e usou esse código para ter o que ele queria. E o que ele queria era o quê? Uma bicicleta e uma escrivaninha, naquele tempo. E sabendo como o código funcionava, ele falou na igreja que já tinha conseguido a bicicleta e a escrivaninha. E os membros ficaram muito animados e alguns mais ousados vieram para ele e disseram: pastor, nós queríamos ver a bicicleta e a escrivaninha, porque na verdade era uma comunidade de baixíssimo poder aquisitivo e era uma grande novidade ter lá uma bicicleta e uma escrivaninha para eles. Então o pastor disse: tudo bem, vamos lá em casa. E eu fico imaginando como é que ele percorreu esse caminho até a sua casa, da igreja até a sua casa, sabendo que ainda não ia ter a bicicleta e a escrivaninha para mostrar. Mas chegando lá, os membros olharam, ficaram: mas pastor, cadê a bicicleta e a escrivaninha? Nós não estamos vendo. E ele, muito sabiamente, virou para ele e disse assim: quanto tempo vocês ficaram na barriga da mãe de vocês antes de nascer? E eles falaram: pastor, 9 meses. E ele disse: então, eu também estou grávido da bicicleta e da escrivaninha. Está ainda faltando algum tempo para elas nascerem, mas vão nascer. E, meus amigos, por isso ele virou motivo de piada por vários dias na sua igreja. Então os membros ficavam brincando, dizendo: o pastor está grávido, está grávido de uma escrivaninha e de uma bicicleta. Vamos ver quando vai nascer. Curiosamente, isso aconteceu. Ele conseguiu a bicicleta e a escrivaninha e muito mais que isso, porque ele foi usando esse conhecimento, esse código. Ele aprimorou a técnica de Jacó, utilizando a afirmação. Ele adicionou a verbalização. Então ele orava imaginando o que queria, isso está muito bem explicado no livro dele, A Quarta Dimensão, e ele orava afirmando aquilo que ele queria como se já fosse, ou seja, ele declarava no tempo presente: eu tenho, e descrevia o que queria, e ele imaginava isso já estando na mão dele. Meus amigos, com isso, ele criou uma igreja tão grande, contando com 750 mil membros, distribuída em 25 mil células. Eu falo desse caso para você, não é porque eu estou lhe convidando a se tornar evangélico, não. Eu estou lhe mostrando uma referência
histórica que tem muitos elementos reais que podem ser comprovados. É alguém que fez um belíssimo trabalho usando esse código, usando o mesmo processo que Jacó utilizou, usando o mesmo código que Jesus ensinou. Então nós temos aí pessoas que construíram algo significativo usando esse código. E com isso eu estou dizendo para você, se eles utilizaram, você também pode utilizar. E vamos então falar sobre uma outra personalidade chamado Napoleão Hill, um norte-americano, um homem que era jornalista e foi convidado a pesquisar como é que a prosperidade vinha para umas pessoas e para outras não. Nesse processo, o Napoleão Hill utilizou 25 anos do seu tempo para entrevistar 16 mil pessoas. Meus amigos, um trabalho jornalístico extremamente sério. Ele entrevistou essas 16 mil pessoas em 25 anos e depois afunilou e ficou estudando as 500 personalidades mais bem-sucedidas da sua época. E Napoleão Hill encontrou um perfil e viu que essas pessoas bem-sucedidas tinham algo em comum. E esse algo era exatamente o código do qual eu estou falando. Essas pessoas tinham uma capacidade de ver o futuro, antevendo aquilo que queria, crendo que isso ia acontecer, sabendo que ao se envolver em uma tarefa, isso estava realmente em ação e que o resultado viria de acordo com o seu desejo. Sabendo também que tinha que haver uma determinação, um envolvimento. É curioso também lembrar a referência que Paul Yong-Cho usou, a gestação de um bebê. 9 meses demora para isso. E Napoleão também verificou isso. Os empresários mais bem-sucedidos é aqueles que sabiam que demandava tempo para se manifestar os seus desejos, os seus projetos, nos quais eles se envolviam. E Napoleão escreveu o livro A Lei do Triunfo, também As Chaves Mestras da Riqueza, e você vai ver que a repetição, a visualização, a confiança naquilo que você está envolvido é essencial para alcançar os seus objetivos. E assim, meu amigo, nós temos mais referências e nós vamos continuar falando sobre isso com você no próximo vídeo. Muito obrigado.